Olá, vamos fazer agora o exercício 115 do capítulo 4 do livro do Sengel, quinta edição. Muito bem, como que a gente resolve um problema assim? Como sempre, em um problema termodinâmico, a gente começa checando quantos estados a gente tem. Por exemplo, a gente sempre tem o nosso E1, o estado inicial, antes do problema começar, que tem quais dados? A gente sabe que a massa no estado 1 é 5 quilos, a pressão no estado 1 é 125 kPa, e ele me deu essa informação aqui de quanto de água, quanto da água está na fase líquida, o que me permite calcular o título, certo? Lembrando que a definição de título é o quê? Ela é a massa de vapor dividido pela massa total. Bom, quanto que é a massa de vapor? Se 2 quilos são líquidos, então os outros 3 quilos que sobram dos 5 é vapor, certo? Então eu tenho que o título vai ser 3 sobre a massa total, que é 5, que resulta em 0,6. Ok? Então eu sei que o título no estado 1 é 0,6. Bom, qual outro estado a gente tem? Eu começo a fornecer calor, então, e eu vou fornecendo calor até que a pressão aumente e atinja os 300 kPa necessários para levantar esse pistão. Então, a partir desse momento, o meu pistão não estava se movendo, então eu estava num volume fixo ali. E fui fornecendo, e a partir daí o volume começa a se mover. Então, eu tenho uma espécie de mudança de quando o pistão está parado até quando ele começa a se mover. Então, vamos considerar o momento exato em que o pistão começa a se mover. Esse vai ser o meu segundo estado. Quais são as informações que eu tenho no segundo estado? Bom, no segundo estado, eu sei que a pressão atingiu o necessário, certo? Então, vai ser 300 kPa. O que mais eu sei? Quanto que vai ser a massa no segundo estado? Bom, como isso aqui é um sistema fechado, então eu sei que não entra nem sai massa. Portanto, a quantidade de massa nesse sistema vai ser igual à que eu tinha antes, certo? Conservação de massa. O que mais eu sei? Eu não tenho mais informações sobre o título, certo? E por enquanto eu sei isso. Vamos agora para o último estado. Qual que é o último estado? Eu continuo aquecendo até que o pistão se levante e chegue na fase final, certo? Que vai ser o meu chamado E3, que é quando ele atinge esse volume, que é 20% maior que o volume inicial. O que eu sei desse E3? No momento não sei, não tem nenhum dado assim explícito. Exceto um. Perceba o seguinte, ó. Imaginando que isso aqui é um sistema que tem a condição de quase equilíbrio. O que é a condição de quase equilíbrio? Todas as transformações que acontecem no sistema acontecem de forma lenta, de forma que o sistema consiga evoluir gradualmente, sem transformações abruptas. Se eu considerar que eu estou transferindo calor lentamente para o sistema, então o sistema aumenta um pouco de pressão. Esse aumento faz com que o pistão suba, certo? Porque a pressão aumenta, empurra ele mais para cima. Porém, assim que ele sobe, a pressão cai. E daí o pistão fica parado lá em cima. Daí eu aumento o calor, a pressão sobe, o pistão sobe, a pressão cai. Ou seja, a pressão está subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Se eu considerar que isso aqui é um sistema quase equilíbrio, eu posso considerar que o quanto que ela está subindo e caindo é muito pouco, então a pressão praticamente não varia, certo? Se eu fizer essa suposição que é um sistema de quase equilíbrio, então eu posso dizer que do estado 2 para o estado 3 a pressão não mudou, certo? Ela permaneceu constante. Portanto, quanto que vai ser a pressão no estado 3? Vai ser a mesma do estado 2, 300 kPa. E, novamente, qual vai ser a massa no estado 3? Como é um sistema fechado, eu sei que a massa tem que ser a mesma em todos os estados. Então, é igual a massa do estado 1, que é 5 kg. Muito bem, então. Já anotei aqui alguns dados assim mais explícitos do problema. E agora a gente pode ir, então, para achar os dados que a gente quer. Vamos começar aqui pela temperatura inicial. Então tá, como que eu posso achar essa temperatura inicial? O problema informou que nesse estado 1 aqui, que é quando tudo começou, eu tinha uma mistura líquido-gás saturado. Qual que é uma condição interessante disso? Para que eu tenha essa mistura líquido-gás saturado e ela esteja em equilíbrio, certo? O que eu tenho que ter é que tanto a pressão
quanto a temperatura tem que ser a pressão e temperatura de saturação. Ou seja, para essa dada pressão aqui, existe uma dada temperatura, que é a temperatura de saturação. Vamos agora achar a nossa temperatura. Como nós temos uma mistura líquido-gás saturado, nós precisamos ir aqui numa das tabelas de água saturada. No caso, como nós temos a pressão, vamos na tabela A5 de água saturada com entrada em pressão, certo? Bom, aqui na tabela 5, vamos procurar a nossa pressão, que é 125 kPa, e aqui temos ela. Portanto, como discutido antes, a nossa temperatura tem que ser a temperatura de saturação para essa dada pressão, e a gente acha esse dado facilmente aqui na tabela. Nessa segunda coluna, nós temos a temperatura de saturação para aquela pressão. Então, aqui, na linha de 125, vemos que nossa temperatura de saturação é 105,97 graus Celsius. Tá, vamos achar agora aqui outros dados. Primeiro, eu tenho aqui, né, essa informação aqui sobre o volume, que ele aumenta 20%. E eu também quero calcular o trabalho, que está relacionado com variação do volume. Então, eu acho que um dado interessante para a gente ter em todos os estados seria justamente o volume de cada um, certo? Bom, quanto que é o volume do estado 1? Deixa eu ver. Olhando aqui, não tem nenhuma informação que me permita achar. Mas, o que eu sei? Eu sei que eu posso escrever o volume como sendo a massa vezes o volume específico, certo? A massa eu tenho. E esse volume específico? O volume específico eu posso pegar na tabela, certo? Se eu pegar na tabela, eu tenho a pressão, tenho a temperatura, então é só olhar lá, certo? Quase isso. Olhando na tabela, você vai achar os valores de Vzinho, né, do volume específico, para essa pressão e temperatura, porém só para uma fase de líquido puro ou de gás puro. Mas aqui eu tenho uma mistura. Como que eu posso fazer? Bom, eu posso usar a seguinte fórmula. Como eu conheço o título, eu tenho a seguinte fórmula. Eu sei que se eu pegar uma dada propriedade, a propriedade média, certo? Quando eu tenho uma mistura, vai ser o quê? Vai ser igual essa mesma propriedade para o líquido, mais o título vezes a diferença dessa propriedade do gás e dessa propriedade do líquido, certo? Então, fazendo essa conta aqui, como esses dois dados aqui são dados tabelados e o título eu conheço. Então, jogando os dados que eu acho na tabela, eu consigo calcular esse valor. No caso, eu quero aqui para o Vzinho, né? Então, eu posso dizer que o Vzinho do líquido, aliás, da minha mistura líquido-gás, vai ser dado para essa fórmula. Agora, procurando os nossos dados, como discutido ali, precisamos achar os valores do líquido e do vapor, certo? Então, olhando aqui na nossa tabela, para a temperatura de 125, aliás, para a pressão de 125, nós vemos aqui que o volume específico do líquido é 0,001048 metros cúbicos por quilo e o do gás, do vapor, é 1,3750 metros cúbicos por quilo. E assim, esses aqui são os dois dados que a gente vai usar na nossa fórmula. Substituindo essa fórmula, a gente chega aqui, deixa eu ver aqui na minha colinha, o nosso Vzinho é 0,8254 metros cúbicos por quilo, certo? Muito bem, então. Jogando esse valor aqui nessa fórmula e jogando a massa aqui também, a gente chega aqui, o nosso volume vai ser 4,127 metros cúbicos. Ok? E uma coisa interessante, fez comigo. Eu fui aquecendo isso, parte da água foi evaporando, a pressão foi aumentando, mas o pistão não se moveu. E o cilindro também não aumentou. Então, imagina o cilindro aqui, se essa altura não varia e a área aqui também não varia, então o volume de dentro desse cilindro não mudou. Ou seja, o volume aqui no meu estado 2, que foi quando o pistão começou a se mover, é o mesmo do estado 1. Então, eu posso colocar aqui. O volume do estado 2 vai ser igual ao volume do estado 1. Ok. E quanto que vai ser o volume no estado 3? O volume no estado 3 é bem fácil calcular, né? Eu sei que o quê? O volume no estado 3 ele é 20% maior do que era antes. Então eu tenho que vai ser o mesmo volume que eu tinha no estado 1, mais
20% desse volume, ou seja, 0,2 vezes meu volume 1, que dá exatamente 4,953 metros cúbicos. Ok, já tenho esse volume aqui. Só que agora, repare o seguinte, eu tenho volume e eu tenho massa. Como que eu posso relacionar esses dois? Bom, eu sei que se eu pegar esse volume e dividir por essa massa, eu tenho um volume específico nesse estado, né? Tá, mas por que você está procurando um volume específico? Porque é o seguinte, eu quero achar a temperatura, certo? Um dos jeitos de achar a temperatura é olhando a tabela. Eu tenho a pressão. O problema é que para usar a tabela eu sempre preciso de dois valores para fazer a comparação. E no momento eu só tenho a pressão. Então eu preciso achar um outro valor que esteja na tabela. E para isso, se eu tiver um volume específico, por exemplo, que é um valor também tabelado, eu posso usar para fazer a comparação. E eu consigo achar ele, como eu acabei de falar consigo, se eu dividir o V3 pelo M3. Então, quanto que vai ser o meu Vzinho 3? Vai ser V3 dividido por M3, que vai dar exatamente 0,99005 metros cúbicos por quilo. Prestem bem atenção nas unidades, gente. É bem fácil ter um erro por não estar usando a unidade certa. Muito bem. E agora? Bom, como eu falei, eu tenho a pressão, tenho o volume, posso olhar na tabela. Bom, então estamos aqui na tabela de água saturada com entrada em pressão. Vamos aqui achar a nossa temperatura. Bom, nossa pressão é 300 kPa, que está nessa linha aqui, certo? Agora vamos comparar o nosso Vzinho, nosso volume específico com o que a gente tem na tabela. Bom, nosso Vzinho, como está aparecendo aí, é 0,9905. Porém, se você for reparar, lembra, essa coluna aqui é o Vzinho do vapor saturado. Porém, o nosso Vzinho é maior que esse valor aqui. O que quer dizer quando ele é maior? Repare que indo da água para o líquido, do líquido para o vapor, o meu Vzinho aumenta, certo? O meu volume específico aumenta. Por quê? Isso quer dizer que a minha substância está expandindo. Se o meu volume específico é maior que esse valor, quer dizer que minha substância expandiu mais ainda. Ou seja, ela se tornou vapor saturado e depois continuou sendo aquecida e expandindo. Nesse caso, em que eu tenho um vapor, porém ele não está na fase saturada, a gente diz que a gente tem vapor ou água superaquecida. E nesse caso aqui, a gente vai nessa tabela, a tabela de água superaquecida. Como que usar essa tabela aqui? Primeiro você tem que ter uma pressão, certo? Então, a nossa pressão é 30 kPa, que, se você fizer a conta como está aí na tela, vai ver que é 0,3 MPa. Então, beleza. Temos aqui a nossa 0,3 MPa. E agora, essa primeira coluna aqui é do volume específico. Vamos comparar aqui. 0,6, 0,6, 0,7, 0,7, 0,8, 1. Opa! Então, o nosso Vzinho está entre 0,8 e 1, certo? Está entre esses dois valores. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa temperatura, fazendo a comparação aqui, vai estar entre esses dois valores. Entre 300 e 400. E agora, como é que eu faço? Bom, usando a fórmula da interpolação, para quem quiser ver mais vai ter o link na descrição. Usando essa fórmula aí, a gente consegue calcular um valor para a nossa temperatura, que vai sendo, digamos assim, um valor médio entre o 300 e o 400 com base no nosso Vzinho. Então, fazendo a interpolação, a gente chega no valor de temperatura de 373,7 graus Celsius. Então, olhando aí a tabela, a gente descobriu, né, a nossa temperatura final e a temperatura inicial, portanto, já matamos a opção A. Agora vamos para B. A massa é líquido quando o pistão começa a levantar. Bom, vamos voltar para esse estado aqui. O que eu sei? Eu sei que V2 é igual a V1 e M2 é igual a M1. Ou seja, V2 é igual a V1. E M2 é igual a M1. Então, portanto, V2 sobre M2 é igual a V1 sobre M1, certo? Só que o que é isso daqui? Isso aqui é o meu V1. E o que é isso aqui? Isso aqui é igual ao meu V2. Ou seja, o meu volume específico do estado 2 é igual ao volume específico do estado 1.
Então, coloca aqui, V2 é igual a V1. Por que isso aqui é interessante? A gente olhou ali se você olhar ali na tabela, você vai perceber o seguinte. Assim como a gente fez essa conclusão antes, se você olhar aqui, esse meu V aqui é maior do que o V do gás da água em estado vapor para essa da temperatura. Então isso quer dizer o quê? Aquele ali é o vapor saturado. Para ele ser maior, quer dizer que eu tive que aquecer mais a água para ela poder expandir mais, certo? Isso aqui me indica o quanto o volume está expandido, assim, digamos assim. Quanto maior esse, mais o meu volume expandiu. Mas a minha substância está expandindo. Então, se isso aqui é maior, quer dizer que a água agora já estava líquida, se transformou em gás e continuou subindo, certo? Se tornou mais gás. Portanto, quanto de água eu vou ter aqui no final? Bom, se eu já passei da fase de gás saturado puro, nessa fase eu já não tinha líquido nenhum. E se eu continuar aumentando, é porque eu não tenho mais líquido, só tenho gás. Portanto, a massa de líquido, quando o meu pistão começa a subir, é 0 kg. Lembrando sempre que mesmo quando você coloca 0, você tem que colocar a unidade, certo? Então assim, a gente já mata a questão P. E agora, vamos calcular o trabalho. Às vezes, para calcular o trabalho, fica mais fácil se você desenhar o gráfico, certo? Do seu problema, porque, como eu já mostrei no exercício anterior, a área do gráfico, certo? Se eu fizer um gráfico PV, a área debaixo desse gráfico vai ser igual o trabalho realizado. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Então tá, desenha aqui o gráfico, certo? E o que a gente percebe? Bom, a gente tem duas transformações, certo? Transformação do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Na transformação do estado 1 para o estado 2, o que acontece? Eu aumento a pressão, mas não aumento o volume, certo? O que dá essa linha vertical aqui. Já no estado 2, a minha pressão não muda mais, certo? Como a gente discutiu antes, e só altera o volume. Então eu tenho a transformação aqui. Ou seja, eu tenho uma transformação isovolumétrica seguida de uma isobárica. Bom, vamos calcular a área debaixo desse gráfico aqui. Certo? Você vê claramente que isso aqui é a área de um retângulo, certo? Que vai ser o quê? Bom, desse estado aqui para... Aliás, desse estado aqui para esse estado aqui, isso aqui é uma linha, certo? Portanto, não tem área nenhuma. Portanto, o trabalho de 1 para 2 é 0. Ou seja, o trabalho indo do estado 1 para o estado 2 vai ser igual ao quê? Bom, a única parte que contribui alguma coisa para esse cálculo é do estado 2 para o estado 3. Então, o trabalho de 1 até 3, no caso, vai ser igual ao trabalho de 2 até 3. Bom, isso aqui é a área do retângulo, certo? Então, tudo que eu tenho que fazer é esse lado vezes esse. Ou seja, eu vou ter 300 vezes 4,953 menos 4,127. E, deixa eu apagar aqui embaixo. Fazendo esse cálculo, a gente chega aqui, o trabalho do estado 1 até o estado 3 vai ser igual a, deixa eu ver, 217,62 kJ, certo? E também, como o exercício tinha pedido, a gente já desenhou aqui o gráfico PV, que nesse caso foi o que a gente usou para facilitar o cálculo do trabalho. Bom, assim a gente termina mais esse exercício. Muito obrigado e até a próxima.